Novamente, boa tarde a todas e a todos. Para nós que planejamos esse nosso encontro, a Cúpula Conservadora das Américas, não teria como não ter um bloco que nós falássemos de segurança pública, principalmente a segurança pública internacional. Em função dos últimos anos, nós temos visto assintosamente que a formação ideológica dos governos na América do Sul interferiram diretamente na questão de segurança nas fronteiras. Nós vimos o que aconteceu por muito tempo na Bolívia, em que veículos brasileiros e o tráfico de drogas tinham intensa movimentação e o governo brasileiro não tinha poderio nem interlocução para conseguir obrigar um governo que tinha alinhamento ideológico com o então Partido dos Trabalhadores do Brasil cessar a falta de regulamentação dos carros furtados e roubados no Brasil, que eram trocados por droga no lado boliviano. E continuam. Nós vimos, muitas vezes, problemas na região de fronteira com a Venezuela, em que a população venezuela, vítima do que acontecia naquele país, via florescer na região da Venezuela as próprias Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que fugindo do aperto que levavam na Colômbia do governo, fugiam para a selva do lado venezuelano e, quiçá, às vezes, também do brasileiro, muitas vezes, com pistas de pouso, com estações de refino do tráfico de drogas. Por isso, nós montamos e escolhemos a dedo os participantes desse painel de pessoas importantes e que trazem para nós o vínculo que nós queremos ter num governo como o governo Bolsonaro no Brasil, como o nosso partido PSL, que traça a partir de agora também, quer formar novas pessoas que pensem diferente do que nós vimos. Então nós temos a presença do Dr. Leonardo Jardim de Souza, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, autor do livro Bandidolatria e Democídio, ensaio sobre o garantismo penal e a criminalidade no Brasil, em que quebra paradigmas do que a gente assistiu nos últimos anos com a política de desencarceramento. Queriam, com multirões carcerários, só como um dos exemplos, o livro é muito mais profundo do que isso, achar que esvaziando os presídios diminuíam rebeliões, mas esqueciam que as nossas famílias estavam aqui fora sendo vítimas da violência praticada pelo próprio Estado, que agia ideologicamente na política criminal. Também está conosco o senador Fidel Zavala, senador paraguaio sequestrado em 2009 pelo grupo guerrilheiro EPP, que ainda sobrevive no Paraguai, um grupo de esquerda que participou de vários crimes naquele país, inclusive da morte da filha de um ex-presidente da República sequestrada e morta, enterrada em cativeiro. Mas hoje nós temos aqui, vivo e eleito senador, o senador Fidel Zavala, que vem trazer o seu depoimento e a sua parceria também com o Brasil, como intermediador dessas políticas que nós queremos ter. Só como registro, como nós temos um terrorista italiano ainda em solo brasileiro, delegado Éder, nós temos ainda os dois sequestradores do senador Fidel Zavala como refugiados políticos no Brasil, refúgio concedido por Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois estão no Brasil. Pasmem, dois terroristas de esquerda paraguaios estão ainda refugiados no Brasil. Nós esperamos que o efeito desse painel também seja, senador Fidel Zavala, o mesmo que nós queremos para o César Batista com o presidente Bolsonaro presidente. Nós queremos também cumprimentar o Major-General Jorge Heres Cuellar, comandante das operações Ômega e Cauca, que atuou nos últimos anos todos num trabalho militar de enfrentamento das Farc em selva, tanto na Colômbia como muito próximo das fronteiras com o nosso Brasil e outros países. O general tem uma experiência enorme e o general esteve em várias operações que eu também estive atuando com o general Naranjo, que foi a prisão de Juan Carlos Abadie, que era justamente do cartel do Vale do Cauca, que era um dos cartéis mais poderosos com a queda de Pablo Escobar
na Colômbia. Foi uma sequência, né, general? E por último, nós vamos ter a participação por áudio. Eu vou até convidar agora, em poucos instantes, para entrar conosco por áudio, já que ele está em viagem, o ex-presidente, advogado, Álvaro Uribe, que fez realmente um enfrentamento das Farc, que no Brasil tinham até porta-voz protegidos pelo governo petista, que atuava em solo brasileiro, porta-voz de grupo ligado ao narcotráfico, ligado ao terrorismo, num país irmão que é a Colômbia, atuava protegido pelo governo ideologicamente de esquerda, e aí os vínculos pesados com o Foro de São Paulo, mas o porta-voz das Farc tinha livre atuação em território brasileiro. Então eu gostaria de inicialmente, não sei se já está pronto, de convidar o ex-presidente que fez esse enfrentamento, se você, enquanto ele finaliza essas ligações, foi o ex-presidente Álvaro Uribe, vocês todos que assistiram, não sei se ele já está pronto, já está pronto, mas fez o enfrentamento até contra a extradição, contra a tentativa que nós assistimos em filmes, etc. Quer dizer, uma pessoa muito importante para nós nesse cenário da América do Sul, na questão do Pablo Escobar. O enfrentamento todo, quando ele era senador, foi feito pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Então eu convido agora por áudio o nosso ex-presidente Álvaro Uribe para dar nossa complementação. E a pergunta, se ele estiver nos escutando, é justamente como o Brasil e Colômbia podem, nesse cenário da América do Sul, com os outros países aqui participantes, estreitar as ligações agora de países que querem combater o crime, combater o terrorismo e combater o narcotráfico, a experiência dele como ex-presidente. Como nós podemos avançar nesse assunto? Qué pena. Alô. Alô, presidente. Não está boa a transmissão, ele ia participar, mas está em viagem. Enquanto a gente vai melhorando, tentando melhorar tecnologicamente, nós vamos... nós conseguimos botar no Viva Voz para talvez melhore o som. Talvez tirar do microfone Bueno, e botar quiero agradecerles enormemente, saludarlos a todos con inmenso cariño, agradecer al diputado Bolsonaro, a todo su equipo. Primero, mi voz de felicitación a Brasil, que en buena hora ha elegido al presidente Jair Bolsonaro. Pedimos a Dios que tenga todo el éxito. Lo necesita Brasil, pero lo necesita más esta América Latina y Caribeña para tener la referencia de un gran gobierno Bolsonaro en Brasil. Hacemos nuestros votos en esta hora de esperanza para que ese gobierno colme de ventura a Brasil y le dé un gran ejemplo a nuestra América Latina y Caribeña. Aquí en Colombia estamos empezando el gobierno del presidente Duque. A nuestro partido lo ha movido la confianza democrática. La hemos soportado en 3 elementos que consideramos deben ir de la mano: la seguridad con libertades, con valores democráticos, sin permisividad con el crimen, sin permisividad con el narcotráfico. Segundo, la inversión privada. Nosotros creemos en un Estado desburocratizado, sencillo, austero, transparente, sin corrupción, pero con una gran inversión privada. Una gran inversión privada que sea la fuente que permita mantener en el tiempo una política social que se profundice. En alguna oportunidad, tal vez era el año 2003,
En un diálogo que intenté con el presidente Chávez, él me dijo que cuál era mi impresión sobre la política social de Venezuela. Y el presidente, no la conozco mucho, parece buena. Venezuela es un país muy rico que no puede tener pobreza. Pero, presidente, no afecte la empresa privada, porque la única manera de sostener una política social avanzando es con una empresa privada muy dinámica. Me dijo que no se necesitaba la empresa privada, que Castro en los 80 había dicho que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y que señaló a Venezuela. Le dije, presidente, no te alcanza. Llevamos muchos años desde aquella ocasión. Yo habría querido, por el bien de Venezuela, que el presidente Chávez hubiera tenido razón, pero la historia nos ha dado la razón. Nuestros países necesitan un Estado transparente, pequeño, austero, una gran dinámica de empresa privada y una gran política social. La empresa privada y la política social van de la mano. Sin empresa privada no hay política social, y sin política social no se legitima la empresa privada en el corazón de nuestros pueblos. Y he encontrado que esos fracasados socialismos fracasan por muchos aspectos, pero quiero destacar ante ustedes, reunidos en esa gran ciudad de Brasil, en Iguazú, quiero destacar ante ustedes que la peor consecuencia del socialismo es que mata la creatividad, anula la inteligencia, resigna a los pueblos a la mediocridad, acaba los ímpetus juveniles. Nosotros estamos convencidos que Brasil va a vibrar en creatividad, en innovación, en progreso, con las tesis que ha venido exponiendo el presidente Bolsonaro. Quiero saludarlos con cariño. Seguimos en esta batalla. Creo que nuestros países van a encontrar con la dirección del presidente Bolsonaro un gran punto de convergencia. Confío en que va a haber un gran entendimiento entre el presidente Duque de Colombia, el presidente Bolsonaro y otros gobiernos de la región. Aspiro verlos a ustedes pronto en Colombia o tener la oportunidad de llegar a Brasil. Hoy, querido diputado, joven diputado Bolsonaro, a su padre, a todo el equipo, a todos los asistentes, un saludo lleno de cariño. Que viva la libertad, que viva la democracia, que viva Brasil y que viva nuestra América Latina y caribeña. Vamos por un rumbo que están reclamando nuestros pueblos. Muchas gracias. Agradecer a participação e fazer registro para vocês. Acho que o pronunciamento do ex-presidente Álvaro Uribe era muito significativo. A gente está com dificuldade pela distância. Deixamos ele fazer todo o pronunciamento, alguns sem tradução, aqueles que não conseguiram pegar toda a tradução. Nós vamos providenciar a tradução, porque acho que era um momento histórico desse nosso primeiro encontro. Por muitos anos essa nossa cúpula vai ser lembrada na história recente do nosso país. E nós vamos mandar a tradução da participação do nosso ex-presidente Álvaro Uribe para todos pelo e-mail que vocês deixaram registrados. Mas nós não quisemos interromper justamente para que ele pudesse ficar livre para fazer esse pronunciamento. Quem não entendeu, justamente ele vai no sentido do alinhamento ideológico de alguns países da América do Sul que preferiram empobrecer a sua população, empobrecer o seu país, mesmo sendo extremamente ricos, com empresas fortalecidas que tinham, petróleo, mas preferiam empobrecer numa política que vinha realmente do Foro de São Paulo, de dominação ideológica, para se manter com votos, principalmente de uma classe oprimida, uma classe que cada vez estava mais pobre. Então nós agradecemos, nós vamos convidar o ex-presidente Álvaro Uribe para participar num próximo momento
de uma forma presencial. Eu já combinava agora há pouco com o senador Fidel Zavala de um próximo encontro nosso dessa cúpula conservadora que pode ser realizada lá em Assunção, no Paraguai. Lancei como desafio da nossa continuidade dessa nossa cúpula, e o senador já mostrou que há muita vontade de fazer isso. Então, eu agradeço a participação. Nós não vamos fazer perguntas ao ex-presidente, nós queremos mais agradecer a participação dele e colocar esse convite para que possa estar presencial conosco no próxima reunião da cúpula. Eu queria agora passar ao promotor de justiça Leonardo Jardim para suas considerações, principalmente que muitos aqui compraram o seu livro, e como eu e o Eduardo Bolsonaro, publicamos muitas coisas do que o senhor vem falando, e para nós é um orgulho ter sua presença. Com a palavra, promotor Leonardo Jardim. Isso, pode... Boa tarde a todos, buenas tardes. Eu cumprimento o deputado Francisquini, que está comandando essa mesa redonda. Cumprimento os demais participantes, senador Zavala, o general Jorge Cuellar. Cumprimento à distância o ex-presidente Álvaro Uribe. Cumprimento todos os que estão presentes aqui. Agradeço à Fundação Índigo, por ter me convidado para esta solenidade, e agradeço especialmente ao professor Dr. Gustavo Kfouri pelo esforço que fez, e também, principalmente, ao deputado Eduardo Bolsonaro pela ideia de cometer esse convite a mim para participar desse evento, que muito me honra, porque considero, como foi dito antes pelo Dr. Luciano Bivar, que esse é um evento que está atrasado realmente 28 anos, no mínimo, talvez até mais. Porque a articulação que existe desses grupos que colocaram o Brasil no caminho do caos criminal, e o nosso assunto aqui é a segurança pública, é a segurança interna, é a defesa mesma da própria identidade, soberania da nação, enquanto povo, enquanto identidade cultural. Esse caminho tem sido trilhado há muito tempo de forma organizada, e nós temos um dia que pensar em estabelecer uma reação igualmente organizada. E a primeira coisa que nós temos que reconhecer diante disso tudo é que nós estamos realmente numa guerra. Há uma guerra que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo na América Latina, e que tem essa dimensão transnacional, transfronteiriça, e que tem as mesmas causas em vários lugares. Ela se replica em um determinado nível mais alto ou mais baixo, mas se replica de acordo com a possibilidade que é oferecida pelos países, de acordo com o tipo de resistência que os países oferecem a essa investida, essa invasão vertical de bárbaros que tem tomado conta da nossa civilização e que tem buscado a destruição da nossa civilização, a destruição da ordem estabelecida, para se destruindo essa ordem, construir uma nova ordem a partir do caos que está sendo gerado. Essa guerra, ela não é somente no campo de batalha, ela não é vencida contando cadáveres, porque cadáveres nós temos aos montes para contar. Só no Brasil são 63.850 mortes violentas no ano de 2017. São mortos demais que nós temos vivendo aqui, morrendo aqui. Mas a nossa guerra é sobretudo uma guerra cultural, uma guerra ideológica, porque o que está por trás disso tudo é uma ideologia que se impregnou no nosso sistema e no nosso sistema de justiça criminal. Hoje, o primeiro mecanismo para tentar resolver esse problema é buscar essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade, saber que tipo de mentalidade nós estamos empregando e que ela é a causa de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. É o que nós chamamos no livro de bandidolatria. Nós passamos a proteger o criminoso, passamos a blindá-lo, passamos a considerar o Estado um ente opressor que está ali para oprimir dissidentes e não criminosos que fazem vítimas. Esquecemos, senador Fidel Zavala, das nossas vítimas e de quanto que elas sofrem na mão desses criminosos. Sofrem a tal ponto que muitas vezes perdem, inclusive, no desespero, pessoas de fibra, coragem como o senhor, chegam a um dado momento de desespero a perder até a vontade de viver. Por quê?
Porque esses criminosos, eles não se importam com as pessoas. Eles usam as pessoas como se fossem peças num tabuleiro de xadrez. Peças que eles precisam movimentar para que consigam atingir um resultado final, nisso que eles consideram um jogo de poder. Nós temos índices de criminalidade no Brasil que fazem inveja a qualquer país em guerra. Tanto é que nós matamos aqui no Brasil, no espaço de 1 ano, o que os 4 principais grupos terroristas do mundo, terroristas islâmicos do mundo, levam 2 anos para matar. No mesmo período, 2011 a 2015, nós matamos mais pessoas do que se matou na guerra da Síria. Isso é guerra. É uma guerra que está acontecendo no campo de batalha. E que está acontecendo também na cultura. E que esse evento aqui, ele busca servir como um marco de uma reação organizada a isso tudo. Nós temos uma impunidade acachapante. De 63.850 homicídios que nós temos no Brasil, segundo a Estratégia Nacional de Segurança Pública, de 5 a 8%, deputado Francischini, tem a autoria esclarecida no país. Ou seja, nós temos mais de 90% de impunidade nos crimes de homicídio, que é o crime mais grave que pode acontecer para um ser humano. Quem dirão os crimes que são considerados menos graves? Roubos. No estado do Rio de Janeiro, um assalto é esclarecido, tem a autoria esclarecida a cada 53, menos de 2%. Ou seja, o crime é um baita negócio para o criminoso. Ele sabe que é muito difícil ele ser preso. E se ele preso for, ele estará logo em liberdade, porque o nosso sistema criminal, nosso sistema prisional, é uma porta giratória, como diz meu amigo e colega Bruno Cartes, lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porque nós temos aqui toda a sorte de benefícios que é alcançada aos criminosos para que eles sintam que cometer crimes realmente vale a pena, que o crime realmente compensa no Brasil. Então essa criminalidade violenta que nós temos no Brasil, essa violência que nós temos no Brasil, ela não deixa de ser uma violência política, porque o Estado brasileiro demonstra uma total falta de vontade política de enfrentamento em relação a esse problema. Por vezes demonstra inclusive cumplicidade com isso, o que caracteriza aquilo que no livro, aquela palavra que é difícil de pronunciar até para a mestre de cerimônias aqui, o democídio, que é uma palavra desconhecida, mas não é uma palavra nova, é uma palavra já que tem um significado já consolidado na academia norte-americana, que significa simplesmente que o assassinato sistemático de um povo ou de pessoas do povo pelo seu próprio governo. Isso acontece na Venezuela, por exemplo. Outra forma de democídio é a omissão do Estado, omissão depravada, omissão degenerada de preocupação com as vítimas, para com a vida humana. Isso também é considerado pela Academia Americana, no livro Death by Government, do R.J. Rummel, democídio. Esse é o nosso democídio, essa criminalidade, em que o crime serve também para sustentar correntes políticas. O Foro de São Paulo começou com algumas correntes políticas e algumas correntes guerrilheiras, correntes de sequestradores, Farc, Mir chileno, todos eles unidos com partidos políticos que tiveram e colocaram em prática e foram protegidos por eles durante mandatos que foram exercidos por esses partidos nos países em que eles conseguiram atingir o poder, e foram quase todos os países da América do Sul nesse período todo. O Estado, então, é tratado como um botim, como diz o futuro ministro da Cultura, da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, o Estado patrimonialista, que tenta se obter o poder através da violência para impor uma apropriação do Estado por esses grupos que transcende muito, ou seja, desconsidera completamente o que seja bem comum, o que seja interesse público, e sim um botim para ser dividido entre nossos companheiros e para excluir aqueles que são contra nós. Então nós temos aqui hoje, como regra, como negócio, como incentivo de negócio, a impunidade. A impunidade que resulta de uma política criminal que se diz garantista, que espera garantir direitos, garantir os direitos fundamentais, garantias processuais do cidadão, e que não é nada mais do que um disfarce para não garantir nada disso e proteger a criminalidade,
a impunidade, o assassinato, o tráfico de drogas, o estupro, o terrorismo e o caos. É isso que o tal do garantismo penal no Brasil garante, nada mais. Ninguém pode ser contra garantias penais, garantias processuais, que são direitos de todo cidadão. Mas o garantismo penal não promove isso no Brasil, não promove isso na América, não promove isso lá no Paraguai. Conversava com o senador Fidel antes, que me dizia que a Constituição deles, assim como a nossa, é uma Constituição garantista. O que significa isso? Que nós estamos interpretando a Constituição de modo a sequestrá-la para fins políticos. E aí entra o Poder Judiciário exercendo uma influência nefasta no nosso sistema de justiça criminal através do ativismo judicial, que cada vez mais protege criminosos, cada vez mais se desapieda das vítimas da criminalidade. Então nós temos esse sistema de política criminal laxista que resulta em uma política que é levada a efeito pelo legislativo cada vez mais frouxa. Desde que se criou, por exemplo, o regime semiaberto na Lei de Execuções Penais lá em 1984, depois a Lei 9.099, Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo, a progressão de regime. Nós temos aqui também no nosso sistema o indulto, o famoso indulto natalino, uma tradição que tem cada vez se alargado mais para colocar o quanto antes nas ruas criminosos que deveriam estar presos, passando por cima da coisa julgada, passando por cima das sentenças condenatórias. Se diz que se prende demais no Brasil, que nós temos uma mentalidade punitivista. Se nós não conseguimos sequer prender 5% dos criminosos no Brasil, se no dia que chegarmos a 5% será muito? Não prendemos 95%, nós estamos encarcerando em massa. Como assim? Nós temos impunidade em massa, 95% de impunidade no mínimo? A nossa lei penal não permite prender em regime fechado mais do que 2,87% dos tipos penais que nós temos em vigor no país. O resto todo, mais de 50%, permite a transação penal, que é, ou seja, evitar que o processo comece, que o Ministério Público denuncie o criminoso. Se ele for condenado no final, só 2,87% dos crimes obrigam o juiz a aplicar o regime fechado. Um assaltante à mão armada, por exemplo, se for primário, ele é condenado a regime semiaberto, inicialmente, ou sempre aberto, como se diz, porque eles costumam sequer ficar nos estabelecimentos prisionais. Então o Executivo leva a efeito essa política criminal através de um sistema prisional que é sucateado e que serve de propaganda para o desencarceramento. Eles mesmos sucatearam o sistema prisional, entregaram o sistema prisional na mão de facções criminosas, empoderaram, para usar uma palavra tão ao gosto deles, os criminosos na cadeia, e a pena de prisão faliu no Brasil, a pena de prisão está falida. Não é a pena de prisão que está falida, né? Dizer que a pena de prisão que está falida é dizer que, como eu era muito ruim em matemática quando eu era criança, e ia mal nas provas de matemática, a minha prova de matemática é a prova de que a matemática está falida. Não, fui eu que errei. O sistema prisional brasileiro que foi levado a esse caos, para depois vender a propaganda na narrativa do desencarceramento, que nada mais faz do que proteger criminosos e desproteger a população. Para terminar, o Judiciário promove todas essas políticas. A polícia hoje no Brasil, ela é demonizada, e aí que nós temos o nosso democídio. E nós vamos ter um custo para enfrentar isso cada vez mais alto, quanto mais demorarmos para enfrentar esse problema. O custo disso tem que ser um dia assumido por qualquer governo que se preze, que qualquer governo que tenha um mínimo de noção de bem comum e que queira representar o povo, mesmo que isso venha a representar um sacrifício do próprio governo. É preciso coragem, mas uma coragem que não é somente uma coragem moral. A coragem moral é muito necessária, mas tem que ter coragem física, como se teve na Colômbia, para enfrentar esse problema. Coragem física, colocar na reta, pensando no próximo, pensando no bem comum, porque nós estamos em posições de responsabilidade demasiada para que nós pensemos somente em nós e nos nossos umbigos. Então essa coragem moral e coragem física é mais do que necessária, porque nós temos hoje muita gente que sabe muito bem o que está acontecendo, mas que está assumindo um ar de fatalismo. Não há como fazer nada, sabemos que todos os problemas que acontecem, mas vai custar muito caro enfrentá-los. Nós não temos coragem de enfrentar esse problema. Renunciem aos seus mandatos, renunciem aos seus cargos, saiam daí e deem lugar para quem tem coragem de fazer alguma coisa. Temos que vencer o fatalismo, porque é possível vencer essa criminalidade. Na Colômbia, segundo o livro do professor Ricardo Vélez Rodrigues, nós tínhamos, na década de 80, 90, 7 mil guerrilheiros, 20 mil guerrilheiros,
7 mil do Exército de Libertação Nacional, 13, 14 mil das Farc, que escravizavam toda a população colombiana de 20 milhões de pessoas. Me corrija se eu estiver errado na população. Como é que nós vamos ficar reféns de um número ínfimo de bandidos, que são, na verdade, muito fáceis de enfrentar quando nós quisermos tomar essa atitude e enfrentarmos, inclusive, a sabotagem que tem dentro do próprio sistema? Então, essa realidade é que está pedindo passagem agora. A realidade que fala mais alto. Que agora que a água bateu no pescoço, está fazendo com que os românticos de plantão, aqueles que, do alto das suas ideias belas e humanistas, aparentemente humanistas, mas que são pseudo-humanistas, só defendem alguns tipos de seres humanos, alguns tipos de direitos humanos, essas ideias estão caindo na real. A necessidade está obrigando a que nós caiamos na real. E é o momento em que nós vamos valorizar aquilo que realmente funciona, aquilo que Ortega y Gasset chamava de ideias dos náufragos. Nós somos náufragos, nós estamos naufragando enquanto civilização na América do Sul inteira, e chegou o momento em nos agarrarmos naquilo que realmente funciona, e eu tenho certeza, eu tenho muita fé em Deus, confiança em Deus, que nós conseguiremos sair desse buraco que nós entramos através dessa mudança de mindset, dessa mudança de mentalidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Agradecer ao doutor Leonardo e convidar já o senador Fidel Zavala para fazer esse depoimento, mas já começo com um incentivo para essa sua fala, senador. O que nós vamos fazer juntos agora que nós temos um presidente Bolsonaro, temos um presidente eleito no Paraguai que tem alinhamento não só ideológico, mas de combate ao crime? O que nós vamos fazer junto nessa fronteira Brasil-Paraguai, senador? Trabalhar coordenadamente juntos. Tem que fazer isso. Bom, para arrancar, eu gostaria de... Me desculpem do meu português. Eu formei aqui no Brasil tem 30 anos, 27 anos. Alguma coisa eu devo ter esquecido, mas vou tentar. Parabenizar para as pessoas que organizaram o encontro, a cúpula, Francisquini, deputado, o Eduardo Bolsonaro, deputado, Gustavo. Realmente é uma ideia brilhante, porque até hoje, até agora, tudo o argumentado é verdade. É uma realidade que a gente está passando e a gente não dimensiona até que é tocado. Eu gostaria de também cumprimentar os parlamentares, colegas. Aqui tem a Maria Fernanda, eu acho, da Colômbia, pessoal do Brasil, de outros países que tem um compromisso muito forte de trabalhar junto para construir um continente melhor para todos nós. Gostaria, para arrancar, comentar um pouquinho quem sou eu, o que aconteceu comigo que teve um ponto de inflexão para eu tomar a decisão de entrar na política, quais são os desafios que tem hoje o Paraguai em matéria de segurança, e vem muito relacionado com o Brasil, com o que acontece também aqui no Brasil, principalmente na região aqui da Tríplice Fronteira, e quais são os possíveis soluções que a gente pode procurar juntos. Eu sempre trabalhei nos grêmios de produção. Eu sou de formação agrônomo, formado na UFV, Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Brasil, e cheguei e comecei a trabalhar no campo, uma atividade familiar, agricultura, pecuária, reflorestamento. Comecei a ativar nos grêmios da produção, Sociedade Rural do Paraguai, cheguei a ser vice-presidente, depois presidente, nas associações de criadores, trabalhando normalmente, sempre trabalhavam construindo políticas públicas, desde os grêmios de produção, junto com os atores políticos do país. Até que um dia, estava trabalhando na fazenda, chega um grupo de 10 pessoas, todas armadas, que se apresentam como o EPP, o Exército do Pueblo Paraguayo, e me falaram que eu estava sequestrado.
A partir daí, foram 93 dias, 94 dias, que passei no meio do mato, amarrado numa árvore, dormindo numa rede, comendo mal. Eu fiz uma greve de fome para pressionar eles, fiquei 6 dias sem comer, eu perdi 20 quilos quando me liberaram. E o EPP é um filho pequeno das Farc, tem uma formação ideológica marxista, leninista, maoísta, igualzinho ao Farc. Eles estão apoiados em 3 pilares fundamentais. Um pilar político, naquele momento tinha o Partido Pátria Livre, dos quais tiveram fundadores aqueles 2 guerrilheiros que hoje têm refúgio no Brasil, o Juan Arjom e o Anúncio Martí. Sequestraram e mataram a filha do presidente Cubas no Paraguai. Esse braço político ainda está ativo e tem muita relação com Foro São Paulo, com Via Campesina, Yala. Tem muita ligação e mandando muita gente permanentemente para a Venezuela, Universidade Barinas, Venezuela, para Colômbia, para formação. Colombianos vieram para o Paraguai para formar esse pessoal. Então eles têm um braço político. O outro braço deles é um braço militante, que eu não estou querendo ser injusto, nem julgar agrupações e movimentos campesinos, porque tem reclamos que são verdadeiros, mas tem alguns movimentos que são funcionais a eles, e a eles são os militantes, os guerrilheiros de dia, de noite, e campesinos de dia, e tem um grupo armado. Eles já tiveram cerca de 70 mortos em Paraguai, cerca de 10 milhões de dólares de extorsão, que pagaram os sequestrados. Eu tive a sorte de entrar aqui. Esse foi um momento muito importante para mim, minha liberação. E eu tomei a decisão de entrar na política quando eu estava no cativeiro, mas quando eu estava junto com o cara que me teve no cativeiro. Eu estava no júri, né? Tinha o promotor, tinha os juízes. E aí chega meu irmão e ele fala para mim: o que a gente vai fazer? A gente estava com ameaça de parte deles, né, para a gente não falar. E eu lembrei muito do que o pessoal da Colômbia, porque a gente recebeu muita colaboração da polícia de Colômbia. Foi um grupo multidisciplinário da polícia e do exército de Colômbia que ajudou meu irmão para minha liberação, para a negociação. E quando eu saí, o Major Garcia naquele momento falou: Fidel, não cometa o mesmo erro que a gente cometeu em Colômbia, de armar grupos paramilitares. Construam instituições. Tem que construir institucionalidade. Quando eu estava no júri, meu irmão falou: e o que a gente vai fazer? Eu falei: e o que a gente pode fazer? Lembrei do que diz o Major Garcia, lembrei da morte da filha do presidente, que com todo o poder econômico, com todas as condições políticas, o cara não teve condições de solucionar o problema dele. E eu falei: a gente tem que... Tinha três opções: ou a gente saía do país, ou a gente pagava e continuava alimentando a feira, ou a gente fazia frente, começava a dar o peito para trabalhar e eliminar aquele flagelo, aquele mal. E falamos: não, vamos tomar a decisão, vamos fazer o correto, vamos entrar para construir país, vamos entrar para fazer política, para construir instituições, institucionalidade. E a partir daquele momento eu entrei na política. E aquilo lá é uma realidade hoje no Paraguai, mas não é a pior realidade. A pior realidade é que está fazendo o mesmo percurso, o mesmo derroteiro que fez a Farc na Colômbia. Hoje está aliado aos grupos criminais, narcotráfico. PCC está no Paraguai. Brasil começa a controlar o espaço aéreo. As pistas clandestinas mudam tudo para o lado do Paraguai.
Argentina coloca radares e abre uma oficina do departamento antidroga, do combate antidroga dos Estados Unidos. E Paraguai fica como um corredor de tráfico. Antigamente não era produtor só plantava marihuana, hoje já tem laboratório de cocaína no Paraguai, e realmente lavado de dinheiro, narcotráfico está junto com o tema do EPP, e opera muito no negócio da tríplice fronteira, e uma preocupação do governo dos Estados Unidos também. O que a gente tem para fazer? Só resta trabalhar junto, deputado. Então, eu gostaria de deixar aqui, é a experiência, é a realidade, é dura. A gente tem um compromisso profundo de trabalhar para construir instituições, dar segurança para a gente que realmente trabalha honestamente, e também trabalhar pela parte social, que eu acho que a gente tem, sem dar nada de graça, criando um marco para que a gente pode se desenvolver. Por aqui, muito obrigado, e fica com vocês aí. Obrigado, senador Fidel Zavala. E a ponta do Brasil, senador, era efetivamente receber essa escória da América do Sul aqui dentro. E nós tínhamos o principal hóspede da Polícia Federal como mentor, junto com alguns outros que estão guardados em presídios hoje, como os que davam cobertura. Nós tínhamos um terrorista, e temos ainda um terrorista italiano em solo brasileiro. Com certeza em janeiro nós teremos mais 2 em parceria com Vossa Excelência para remeter de volta ao Paraguai com uma carta de boas-vindas aos presídios paraguaios desses 2 que se vestem de refugiados aqui. Com certeza. Muito obrigado. Queria agora passar ao Major-General Jorge Jerez Cuellar, comandante de operações do Exército Colombiano. O general se retirou, ou seja, se aposentou em janeiro, mas é uma referência no combate às Farc, e com certeza viu de perto o que é o poderio dessa linhagem de narcotráfico, lavagem de dinheiro, e o dinheiro sendo revertido para o enfrentamento militar, e que o povo da Colômbia sofreu por muitos anos. Então a palavra com o general Jorge. Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento y una felicitación a los organizadores de esta gran reunión de la cúpula conservadora de las Américas. No saben ustedes la rabia que uno como militar... Agradecer e parabenizar aos organizadores da cúpula por essa iniciativa e a honra de ser convidado para estar aqui. La rabia que uno como militar sentía cuando llegaba la noticia que el Foro de Sao Paulo se había reunido y todos esos mamertos de izquierda colombianos iban a esas reuniones. E falar da raiva que senti como militar quando houve o Fórum de São Paulo e saber que tantas pessoas da Colômbia estavam ali. Por eso es un honor para mí estar en este recinto. Por isso é uma honra para mim estar aqui. Doy gracias a la senadora María Fernanda Cabal, nuestra gran senadora de Colombia. Agradeço a nossa senadora Maria Fernanda, que está aqui, da Colômbia. Que fue la que dio mi nombre para poder estar el día de hoy frente a ustedes. Foi a que sugeriu o meu nome para estar aqui hoje em frente a vocês. En segundo lugar, doy un honor especial a los soldados colombianos muertos, mutilados y heridos, y en honor a ellos estoy acá. E, em segundo lugar, eu honro e homenageio os militares colombianos que morreram ou estão feridos hoje. É por eles que eu estou aqui. Espero poder explicar la guerra en Colombia. Espero poder explicar um pouco a guerra da Colômbia.
quiero explicarles de los años 90 a los años 2016. Quero explicar para vocês dos anos 90 até 2016. En la gráfica ustedes observan que en el año 98 las FARC, No gráfico, vocês podem observar que em 98, las FARC eran 10.000 terroristas, as Farc, eran 10.000 bandidos. as Farc significava 10.000 bandidos. Aprendas el nombre terrorista. 90? Terroristas, ok, terroristas. Terroristas. En esta época, Colombia desafortunadamente era un país inviable. E nessa época, infelizmente, a Colômbia era um país de? Inviable. O sea, inviável. Y unas fuerzas militares inviables. E as forças militares também eram inviáveis. Secuestros, asesinatos, los políticos no podían salir a defender a sus electores. Havia sequestros, assassinatos, os políticos não podiam sequer sair para defender os seus eleitores. Los alcaldes y gobernadores tenían que dirigir sus pueblos desde las principales ciudades. E os representantes do povo tinham que estar junto aos seus só nas suas cidades. Durante el gobierno del presidente Pastrana se inició un proceso de paz. E então, durante o governo do presidente Pastrana, é que se iniciou um processo de paz. Entregándoles 54.000 kilómetros cuadrados del territorio colombiano. Entregando a eles 54.000 quilômetros quadrados do território colombiano. El ejército tuvo que abandonar sus cuarteles. O exército teve que abandonar os seus quartéis. La policía salir de ese territorio. E a polícia deixar esse território. Fiscalía, procuraduría, esos 54.000 kilómetros quedaron en manos de las FARC. Fiscalização, qualquer poder teve que deixar esse espaço desses 50 e tantos quilômetros para as mãos das Farc. Un estado dentro del estado. Era um estado dentro do estado. Todo esto que les acabo de mostrar, se los quiero mostrar en un video. Me perdona que los videos están en español. Tudo isso é para dizer a vocês, aliás, é o que eu vou mostrar no vídeo, que eu peço desculpas porque está em espanhol. Pero es un video, una figura vale más que 1000 palabras. Mas é como se dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Por favor, o vídeo. Era un territorio indolente por el clima, las enfermedades y los malos tratos. En menos de 2 metros dormían 6 hombres en improvisados camarotes. Y casi se pelea hasta por el último milímetro porque no puede uno mover el brazo porque golpea al vecino. Las jaulas con doble tira de alambre de púa y una malla interna por la que escasamente cabían sus dedos. El general recuerda cómo el agua y la comida abundaban para los animales, no para los secuestrados que en esas jaulas de concentración vivieron noches interminables. Les dio por hacer marraneras al lado de nosotros y mientras esas marraneras les suministraban agua suficiente, a nosotros nos daban muy poca agua. Durante esos años muchos imploraron desde esas jaulas un trato humanitario. Trajeron aquí y dejaron a mis 2 hijos lejos. Fueron muchos años, las 24 horas, con una cadena al cuello, con unos candados. Según estadísticas de la UNICEF y de la Defensoría del Pueblo de Colombia, hay entre 10.000 y 13.000 niños combatientes en los grupos irregulares, muchos de ellos menores de 15 años. Los soldados se quedaron sin palabras cuando comprobaron que uno de sus enemigos era apenas un niño. ¿Usted fue tan joven? ¿Por qué está en esta vaina, no? Porque me quedaron obligados. Bueno, tiene, muy bien. ¿Cómo lo hallaron qué? Obligado. Bueno.
El ejército lo encontró herido, junto a otros 2 niños insurgentes muertos, durante un fiero combate con las FARC, en las montañas aledañas a la ciudad de Villavicencio. ¿Cuántos años tienes, socio? 14. ¿14 años? Ay, Dios mío. Experimentando un desamparo absoluto y torturado por las heridas que lo desangraban. El niño le contó a los soldados en medio del campo de batalla la conversación que sostuvo con el comandante de las FARC minutos antes de ser reclutado. Pues le dije que no me iban, le dije que no, porque para dejar a mi mamá sola y mi papá. Y dijo, no, se tienes que ir ya, y me llevaron. ¿A la mala? Pues claro. El reclutamiento forzado de niños en Colombia es una realidad que la guerrilla no puede ocultar. El collar bomba. El 15 de mayo del año 2000, la señora Elvia Cortes de Pachón apareció por la carretera circunvalar de Chiquinquirá con un artefacto en su cuello. Era un collar cuadrado hecho con un tubo de PVC que tenía 4 sistemas diferentes de explosivos que había sido puesto por hombres de las FARC que irrumpieron en su casa a las 4 de la mañana, le pusieron la bomba y le exigieron 15 millones de pesos para no hacerlo explotar. De vez en cuando la veía, una señora comerciante en ganado. Sabía que tenía su finca, sus hijos muy trabajadores. El subintendente de la Dijín, el técnico Hernando López, quien desactivaría el artefacto, le dijo a Cortés de Pachón que de esta salían vivitos. A las 12:35, luego de más de 8 horas de angustia, la bomba explotó y los mató a los 2. La masacre de diputados del Valle. El 11 de abril de 2002, un comando guerrillero se hizo pasar por miembros del Ejército Nacional e ingresó a la Asamblea Departamental del Valle, evacuando el edificio por una supuesta amenaza de bomba. Los insurgentes se llevaron a 12 diputados en un vehículo especial. Cuando salieron de la ciudad de Cali, les avisaron que estaban secuestrados por las FARC. Los diputados permanecieron en cautiverio por más de 5 años. En junio de 2007 los asesinaron a mansalva por, al parecer, el acercamiento de tropas de rescate. El único sobreviviente fue Sigifredo López, quien se encontraba en otro lugar por un castigo impuesto por esa guerrilla. La Chinita. Es considerada la primera masacre de las FARC. En la madrugada del 23 de enero de 1994, un comando armado del grupo insurgente llegó hasta una fiesta popular en el barrio La Chinita, en Apartadó, al norte de Antioquia, y abrió fuego contra los asistentes. Murieron 35 personas, 2 de ellas eran menores de edad. Bojayá. El 2 de mayo de 2002, cerca de 1.500 habitantes de Bojayá se encontraban refugiados en la iglesia por los enfrentamientos que sostenía la guerrilla de las FARC y los paramilitares. A las 10:15 de la mañana, miembros de las FARC lanzaron una pipeta que estalló al atravesar el techo de la iglesia. La explosión dejó 119 civiles muertos y 98 más resultaron heridos. Esta es considerada la peor masacre en toda la historia de Colombia. Bomba contra el club El Nogal. El 7 de febrero del 2003, a las 8:35 de la noche, explotó un vehículo en el parqueadero del exclusivo Club El Nogal, ubicado al norte de Bogotá. Los 200 kilos de explosivos destruyeron el edificio. En ese momento, unas 600 personas se encontraban en ese lugar. La persona que ingresó el carro era un entrenador de squash, quien trabajaba para las FARC. En total, 36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. Los concejales de Rivera. El 28 de febrero del 2006, los concejales de Rivera, en el Huila, se encontraban en su último día de sesiones. Por una construcción en la vía pública que producía ruido, decidieron trasladarse al Club Campestre Los Gabrieles. A la 1:50 de la tarde, 15 miembros de la columna Teófilo Forero ingresaron al lugar y dispararon contra los concejales. En total fueron asesinados 9 cabildantes. La Chiva Bomba. El 9 de julio del 2011, el Sexto Frente de las FARC activó una chiva bomba enfrente de la estación de policía de Toribio, Cauca. En el hecho murieron 4 personas, 3 civiles y un uniformado, 460 casas resultaron afectadas y 480 familias quedaron damnificadas. La toma de Mitú.
Eran las 4:45 de la mañana del 1 de noviembre de 1998, cuando guerrilleros de las FARC llegaron hasta la capital del Vaupés y con fusiles, ametralladoras, granadas de mano y cilindros de gas cargados con explosivos, atentaron contra el comando de la policía del Mitú. Luego de 12 horas de intensos combates contra los 90 policías que permanecían atrincherados en la estación, los guerrilleros asesinaron a 16 miembros de la fuerza pública y secuestraron a 61 más, entre ellos al entonces coronel Luis Mendieta. Este era el aspecto que vivía Colombia al año 2002. Essa é a forma que vivia a Colômbia no ano 2002. Gracias a Dios, en el 2002 fue elegido nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez. E graças a Deus, em 2002 tivemos a eleição do nosso presidente Álvaro. Hasta esa época existía una brecha muy grande entre la parte política y la parte militar. E até essa época havia uma grande diferença, um grande abismo entre a política e a área militar. Entre la parte política y militar. Cuando llega nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez, se crea el primer plan de la política de seguridad democrática. E quando chegou o nosso presidente, então, ele colocou em primeiro nível a democracia. Creó la política de seguridad democrática. Ele criou a política de segurança democrática, que cerraba la brecha entre la parte política y la parte militar. Que foi juntar a parte política e a parte militar. O sea, llega una voluntad política para combatir a las FARC. Ou seja, criar políticas para combater as FARC. Y de las órdenes que dio el presidente Uribe cuando tomó el mando como presidente. E entre as ordens que deu o presidente, quando ele chegou à presidência, devemos evitar que desplacem a los campesinos. Devemos evitar que desloquem os campesinos, os do campo, os homens do campo. Que sequestrem os empresários. E que sequestrem empresários. Amedrentem a los periodistas. Ou que amedrontem os jornalistas. Respeitem a missão da igreja e os pastores. Que eles respeitem a missão das igrejas e dos pastores. Os educadores cumpram sua labor. E que os professores cumpram o seu trabalho. Os políticos se desplacem sem temor. E que os políticos possam se locomover sem medo. Os defensores de direitos humanos cumplam sua labor sem ameaças. E que os defensores de direitos humanos possam cumprir o seu trabalho sem ameaças. Não ao controle territorial de los terroristas. Não ao controle territorial dos terroristas. Não à toma de pueblos por parte dos terroristas. Não à tomada de povoados por parte dos terroristas. E o controle territorial. E não ao controle territorial. Não, sim ao controle territorial. Mas sim ao controle territorial, mas por parte da força militar. Al recibir esta orden del presidente de la República, nuestro comandante general, ao receber essa ordem do nosso presidente da República, o nosso então comandante general, nuestra estrategia era ganar la guerra. Nos deu a estratégia de ganhar a guerra. Pero ganar la guerra no era dar de bajas al último guerrillero. E ganhar a guerra era dar. Não era dar baixa ao último guerrilheiro. Teníamos que doblegar la capacidad de lucha de los terroristas. Nós tínhamos que terminar com a capacidade de luta dos terroristas. Para llevarlos a una mesa de negociación. Para levá-los a uma mesa de negociações. Eso lo dijo 12 años antes de que las FARC se sentara en la mesa de negociación en Colombia.
Isso eu estou falando de 12 anos antes dessa fase que nós estamos chegando de negociações. Nuestro comandante nos decía, O nosso comandante nos dizia: las fuerzas militares nos tocó enfrentar un desafío de grandes proporciones. Nós, as forças militares, vamos enfrentar um desafio de grandes proporções para contener una amenaza terrorista creciente para conter essa ameaça terrorista crescente que avanzaba a lo largo de la geografía nacional. e que avançava por todo o território nacional. A través de métodos criminales. De métodos criminales. Através de métodos criminosos. E inhumanos. E desumanos. Incompatibles con los más elementales normas de derechos humanos. Incompatíveis com os mais elementares dos direitos humanos. Las fuerzas militares no podemos fallarle al pueblo colombiano. Nós, as forças militares, não podemos falhar com o povo colombiano. A partir de ese momento, nuestra misión, a partir desse momento, a nossa missão era debilitar los grupos terroristas. Era então enfraquecer os grupos terroristas. Obrigá-los a desistir sus propósitos. Obrigá-los a desistir dos seus propósitos. De la toma del poder. De tomar o poder. Por cualquier medio. Por qualquer meio. Assassinando, sequestrando, torturando, etc. Ou seja, assassinando, sequestrando, torturando, etc. Las fuerzas militares, a partir de las FARC, ¿qué decían de las fuerzas militares? As forças militares, las FARC decían de las fuerzas militares que as FARC, elas diziam a respeito das forças militares que era un elefante pesado. Que era um elefante pesado. O sea que patrulhábamos con muchos hombres y éramos fáciles de detectar. Porque nós patrulhávamos com muitos homens e éramos muito fáceis de detectar. Iniciamos com pequenas unidades. Então nós começamos com pequenas unidades. Infiltrando las áreas base de los guerrilleros. Infiltrando-nos nas bases dos guerrilheiros. Llegando a su retaguardia estratégica. Chegando inclusive à guarda estratégica. Volviéndoles inseguro el territorio. E fazendo com que o território deles se tornasse inseguro. Y cuando ellos sentían inseguro el territorio, desconfiaban de todo el mundo. E quando eles começavam a sentir que o território estava inseguro, eles começavam a desconfiar de todo mundo. Nuestras pequeñas unidades llevaban la misión de francotirador. Nossas pequenas unidades, inclusive, tinham missões de franco-atirador. Iniciando a dar los golpes que van a ver ustedes adelante. Iniciando, então, os golpes que vocês vão ver adiante. Com pequeñas unidades, pudimos llegar al Estado Mayor de la FARC. Com pequenas unidades, pequenos grupos, nós conseguimos chegar ao grupo maior das FARC. Como la muerte del cabecilla Alfonso Cano. Como, por exemplo, a morte de Alfonso Cano, su primer cabecilla. Alfonso Cano, dos líderes. El Mono Jojoy, cabecilla militar. Como? El Mono Jojoy. Mono Jojoy. Era el alias del terrorista. Também, outro terrorista. Cabecilla militar. E ele era cabecilla militar de la ele FARC. era líder, tipo líder militar deles, do grupo das FARC. E por decisão política. E por decisão política. Se pudo bombardear em território equatoriano. Nós podemos estar em território equatoriano. A Raúl Reyes. Pegamos o Raúl Reyes. Ideológico internacional de las FARC. Que hace ideólogo internacional de las FARC. Ok, mais
líderes FARC. En el 2016, del 2002 en adelante, cuando el presidente Uribe era nuestro presidente, a partir de 2002, quando o presidente Uribe era o nosso presidente, esto fue lo que sucedió en Colombia. Isso foi o que aconteceu na Colômbia. El video, por favor. Vídeo, por favor. ¿Ya? Ah. Só um pouquinho. Dentro de las principales operaciones adelantadas por las diferentes unidades del Ejército Nacional a través de la historia se encuentran Operación Vuelo de Ángel, 1 de noviembre de 1998. La toma guerrillera que estremeció a la población de Mitú, en el departamento del Vaupés, y que tenía como intención crear durante 15 días una república independiente, fue frustrada por el Ejército de Colombia, que en desarrollo de una operación militar conjunta logró en menos de 36 horas acabar con las intenciones del grupo terrorista de las FARC y propiciarle una de sus mayores derrotas militares, políticas y estratégicas en la historia de esa organización criminal. Operación Independencia, 11 de julio de 1999. Esta operación surgió de la necesidad de responder a los ataques terroristas de las FARC contra decenas de municipios que dejaron numerosas víctimas en la población civil. La ofensiva del ejército en todo el país dejó como resultado más de 300 terroristas muertos, destacándose los combates adelantados por las fuerzas especiales en los municipios de Puerto Rico y Puerto Lleras, en el departamento del Meta. Operación Gato Negro, 30 de marzo de 2001. La operación adelantada por el Ejército y la Fuerza Aérea durante más de 2 meses en las selvas de Vichada y Guainía permitió demostrarle al mundo que las FARC se habían convertido en el cartel de la droga más poderoso del país. Durante la ofensiva, las tropas capturaron al capo brasilero, conocido con el alias de Fernandinho, al tiempo que lograron destruir más de un centenar de laboratorios y cristalizaderos, tras intensos combates que dejaron decenas de terroristas de las FARC capturados o muertos. Operación TH, 21 de febrero de 2002. Ese día se da inicio a la operación de retoma de la llamada zona de distensión, cedida por el gobierno para la realización de los diálogos de paz con las FARC. El Caguán, como fue conocida la zona, se había convertido en un santuario para el grupo armado ilegal, desde donde planeaban toda clase de acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública, al tiempo que se fortalecían militar y económicamente. Para el desarrollo de la operación se emplearon cerca de 14.000 soldados, quienes en menos de 24 horas tomaron el control de las cabeceras de los 5 municipios, que permanecieron bajo el terror de las FARC por cerca de 4 años. Operación Libertad 1, junio de 2003. Durante más de 100 días, unidades del ejército desarrollaron operaciones sobre las áreas limítrofes de los departamentos de Cundinamarca, suroriente de Boyacá y el oriente del Tolima, cerrándole a las FARC uno de los más importantes corredores de movilidad hacia la capital de la República. Con la acción ofensiva se logró neutralizar 4 frentes de la organización armada ilegal, desterrarlos del Parque Nacional del Sumapaz y por ende del centro del país, dejar fuera de combate cerca de 600 delincuentes, incautarle más de 6.000 kilos de explosivos, armas, equipos de comunicaciones, municiones y material de intendencia. Este fue el primer gran golpe asestado a las FARC en el marco del plan de campaña denominado Plan Patriota. Operación Aromo, 25 de octubre de 2007. La muerte en combate de Martín Caballero, máximo cabecilla de la cuadrilla 37 e integrante del Estado Mayor de la organización terrorista de las FARC, se produjo en el desarrollo de una operación conjunta, adelantada en el municipio de Carmen de Bolívar, tras un cuidadoso trabajo de infiltración a sus estructuras. La caída de Caballero en términos militares tuvo una gran importancia en la lucha que se adelantaba contra el bloque caribe de las FARC. Este hombre era considerado el Mono Jojoy del norte del país, pues con sus 25 años de experiencia dentro del grupo ilegal, logró imponerse en zonas estratégicas como los Montes de María, Barranquilla y Cartagena. Operación Sol Naciente, 3 de septiembre de 2007.
La fuerza pública, mediante una operación conjunta, bombardeó y copó el campamento del Frente 16 de las FARC, ubicado entre San José y Barrancovinas, en el departamento del Guaviare, donde fueron muertos en combate el cabecilla de la cuadrilla Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio, y 16 terroristas más. El Negro Acacio era considerado el más importante narcotraficante de las FARC y estaba encargado del financiamiento y sostenimiento de la organización armada ilegal. Operación Fénix, 1 de marzo de 2008. En una operación conjunta y coordinada, se logró la baja de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, miembro del secretariado, segundo cabecilla y portavoz internacional de las FARC. El éxito de la misión en la cual participaron miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional radicó en las actividades de inteligencia, adelantadas por cerca de 2 años y medio, que culminaron con la ubicación del campamento y su destrucción por parte de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. Operación Jaque, 2 de julio de 2008. En una operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por el Ejército Nacional, fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de la fuerza pública. Esta operación, que se realizó en inmediaciones del departamento del Guaviare, es una acción militar sin precedentes, que pasará a la historia por su audacia y efectividad, y que deja muy en alto la calidad y el profesionalismo del ejército colombiano. Operación Fuerte, 27 de febrero de 2009. Durante la operación adelantada por tropas de la 13ª Brigada del Ejército de Colombia en el páramo de Sumapaz, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, fue desarticulada la cuadrilla Antonio Nariño de las FARC. Con la ofensiva, se frustró la intención de las FARC de retornar al centro del país, capturar al máximo secuestrador en la historia del grupo terrorista, conocido con el alias de Negro Antonio, dar muerte en combate a 13 delincuentes, entre los que se destacan José de Jesús Guzmán, alias Gaitán, cabecilla del Frente Antonio Nariño, y Mariana Paz, única mujer integrante del Estado Mayor de las FARC e ideóloga del grupo subversivo. Operación Camaleón, 13 de junio de 2010. Tras una exitosa operación de infiltración, el Ejército Nacional tomó por asalto un campamento de las FARC, ubicado a 76 kilómetros de Calamar, en las selvas del Guaviare. Durante la madrugada del 13 de junio, 300 soldados de las Fuerzas Especiales, con el apoyo de la aviación del Ejército, lograron el rescate del mayor general Luis Erlindo Mendieta y de los tenientes coroneles Enrique Murillo y William Donato Gómez, oficiales de la Policía Nacional, así como del sargento del Ejército Arbey Delgado Argote, quienes permanecieron por más de una década secuestrados por terroristas de las FARC. La operación militar denominada Camaleón fue realizada después de 6 meses de intensas labores de inteligencia y un minucioso planeamiento por parte de personal del Ejército Nacional. Desde el 2010 a hoy, 53 cabecillas de las FARC han sido neutralizados, de los cuales 7 pertenecían al secretariado de las FARC. Golpes históricos como la Operación Sodoma, en la que cayó el Mono Jojoy, o la Operación Odiseo, en la que fue dado de baja Alfonso Cano, ocuparon los titulares de los noticieros y periódicos de Colombia y el mundo. Un pulcro trabajo de inteligencia permitió la ubicación exacta del Mono Jojoy, quien fue dado de baja al igual que 19 guerrilleros más. La Operación Odiseo fue lanzada el 4 de noviembre de 2011 entre los municipios de Morales y Suárez en el Cauca. Allí fue dado de baja el máximo cabecilla de las FARC, Alfonso Cano. Se capturó a alias el Indio Efraín, jefe de seguridad de Alfonso Cano, y murió alias el Zorro, uno de los miembros del anillo de seguridad del jefe guerrillero. Con la muerte de los 2 máximos cabecillas de las FARC, esta estructura empezó su debilitamiento y la desmoralización en sus filas. Los héroes en Colombia sí existen. Ejército Nacional. Bueno. Gracias. El tiempo es corto y pues tenía más información para darles, pero quiero
que sepan que el presidente Álvaro Uribe, la derecha colombiana recibió en el 2002 20.000 terroristas y cuando iniciamos el proceso de paz eran 5.000. Por eso doblegamos la capacidad de lucha de estos bandidos. Ele diz que tem muito mais informações a passar, mas só para resumir, o presidente Uribe, quando foi eleito em 2002, a Colômbia tinha... Quanto? 20.000 terroristas? 20.000 terroristas e ao final do seu governo já seriam 5.000. Y fueron obligados a sentarse en la mesa de diálogos. E, no final das contas, foram obrigados a sentar à mesa para as negociações. Muchas gracias, muy amables. Muito obrigado. Agradecer também ao general por ter vindo, a senadora Maria Fernanda pela indicação, a amizade com o Eduardo Bolsonaro, da sua equipe também conosco. E com certeza, general, nós tínhamos um filhote das Farc aqui no Brasil que chama MST. Nós esperamos que esse filhote do MST, com o novo governo agora, volte a trabalhar no Brasil. Nós queremos que esse pessoal que não trabalhava e vivia de invadir terra e quase criou uma milícia armada no campo, ou chegou bem próximo do que nós vemos, não floresça como floresceu no seu país e precisou de enfrentamento militar. Queria passar, pelo adiantado da hora, nós temos mais duas, por 1 minuto final de considerações de cada um dos apresentadores. Vocês notaram que foram assuntos diferentes, nós não tivemos um assunto em comum que nós pudéssemos fazer um debate. Nós quisemos fazer, né, nesse fórum sobre segurança, assuntos diversos, em que nós poderíamos, uma segunda cúpula, ter, como eu falava com o nosso promotor, doutor Leonardo, um sobre política criminal, que nós podemos, na mudança da legislação no Brasil e política de enfrentamento ao crime comum, e um segundo módulo da área de segurança pública, que pudesse ser a política de segurança pública de fronteiras, envolvendo os países parceiros, e também o que países como a Colômbia passaram por não ter no passado feito o enfrentamento que nós fizemos nas urnas nesse ano no nosso país. Deixamos de longe demais alguns grupos no nosso Brasil e graças a Deus nas urnas nós conseguimos resolver. Então passo primeiro ao promotor Leonardo para suas considerações finais, agradecendo a presença dele, do nosso senador Fidel Zavala pela sua presença e do general Jorge também pelas apresentações dos três que nos trouxeram com certeza uma luz desse nosso primeiro encontro. O que nós vimos nesses dois países que nós não podemos ter mais no Brasil e com certeza o doutor Leonardo vai nos ajudar muito na formação de uma nova política criminal de enfrentamento da criminalidade no nosso país. Então, promotor Leonardo, com a palavra. Bom, me despeço rapidamente pelo adiantado da hora e não poderia ter outra palavra em 1 minuto do que não fosse agradecimento pela oportunidade de ter estado aqui e deixar uma mensagem que, apesar dessa aparente desconexão entre os temas que foram tratados aqui, a gente consegue enxergar um fundo comum que os causa, que serve de causa a todos eles. E vislumbrar já não vou dizer como, mas o que fazer para sair desse atoleiro em que nos metemos. A questão é territorial. Território para as Farc foram entregues um território equivalente à faixa de terras do estado do Rio de Janeiro. A Farc cresceu. No Brasil, aconteceu de entregar em minúsculos territórios dentro dos presídios para os presos, e eles dali conseguiram conquistar territórios fora das cadeias. E eles, se articulando com as guerrilhas de fora do Brasil, eles conseguiram transformar o Brasil nesse verdadeiro pandemônio social que se tornou. Então é importante que o Estado tenha em mente que a primeira providência a ser tomada é buscar retomar territórios, não dar território, não dar gás, não dar ar algum para criminoso, porque negociar com criminoso
é muito difícil. Eles não são pessoas que sentam na mesa de negociações com as boas intenções que nós, por medi-los com a nossa própria régua, podemos atribuir a eles. Eram essas as considerações, mensagens finais. Agradeço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus. Yo también les agradezco profundamente. Creo que el marxismo cultural es una realidad. No podemos estar ajenos a todo esto. De que siempre digo, si nosotros buscamos como resultado el éxito y tenemos una ecuación que tiene varias variables, la primera es conocer la realidad, la segunda es una voluntad política, una decisión política. La tercera es una doctrina correcta, no equivocarnos en eso. Y después viene todo el resto. Pero lo más importante es construir estas voluntades políticas. Y que tenemos ese desafío de parte nuestra. Está el de construir instituciones, el de construir políticas públicas. Y el mal hoy es transnacional. No es un problema solamente de Brasil, no es un problema solamente de Colombia, no es un problema solamente de Paraguay o de Venezuela. Ya vimos que cómo están articulados y yo creo que tenemos la necesidad de comenzar a articularnos nosotros por el bien nuestro, de nuestros hijos, ¿verdad? Y de nuestro hermoso continente. Muchas gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias. Pienso que con la voluntad política que existe en este momento, Primeiro, muito obrigada, e acredito que com a vontade política que existe nesse momento, vamos a poder combatir en la frontera. Vamos então combatir. Vamos combater na fronteira el narcotráfico. O narcotráfico. Las FARC tenían como retaguardia estratégica. As Farc tinham como Retaguardia estratégica al Brasil. O Brasil. Pero eso creo que es del pasado. Mas eu acredito que isso é passado. Porque afortunadamente tenemos un presidente, porque felizmente nós temos um presidente, Bolsonaro, que va a compartir planes con Colombia. Que vai compartilhar planos com a Colômbia. El estar nuestra senadora Aí está María Fernanda con nosotros. A nossa senadora María Fernanda. Ella va a llevar este mensaje al presidente Duque. E é ela que vai levar essa mensagem ao nosso presidente. Y sé que esa relación entre fuerzas militares de Brasil y Colombia, e essa relação de forças militares do Brasil e da Colômbia va a mejorar notablemente. Vai melhorar notadamente. Com a cooperação. Com a cooperação. Especialmente contra o narcotráfico. Contra o narcotráfico. Combustible del terrorismo. O combustível do terrorismo. Del terrorismo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes y mil gracias en nombre de mis soldados de Colombia. Muito obrigada e estou às ordens. Bom, eu encerro agradecido a cada um de vocês, agradecido aos 3 apresentadores do painel que estivemos juntos pelo altíssimo nível. Conversava com 2 importantes especialistas que nós temos aqui, que é o delegado Valdir, que é deputado federal, também representante também do nosso governo, delegado Éder Mauro, que está aqui, né, deputado Sócios? 2 especialistas que estão na plateia, que são delegados também de polícia, que combatem o narcotráfico e o crime, mas com a permissão dos 2, eu encerro esse painel, mas muito feliz, já esperançoso de ver
a segunda cúpula conservadora das Américas, com o tema segurança pública talvez mais focado, e que possa acontecer, senador, ou lá no Paraguai, ou se a senadora Maria Fernanda for mais rápida, ele pode acontecer até na Colômbia. Vamos começar as tratativas. Eu acho que a gente sai muito animado desse evento. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, este foi então o painel de segurança. Uma vez mais, vamos aplaudir os nossos painelistas que gentilmente contribuíram, colaboraram para que esse painel fosse produtivo. Nosso agradecimento em especial ao mediador Fernando Francischini, deputado Francischini. Nós agradecemos pela participação de vocês. Foto para posteridade. Nós vamos seguir sem intervalo, sim, nós já teremos na sequência o painel Economia.